Alô, som. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao maior evento de infraestrutura de transportes do país. 25º ENACOR, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, e a 48ª RAPV, Reunião Anual de Pavimentação. A todos aqui presentes, o nosso muito obrigado e um bom dia. Para subir ao palco e compor a nossa mesa nessa manhã, eu convido aqui o nosso querido engenheiro Assis Vilela, da Eixo SP Concessão Rodoviária. Bom dia, senhor Assis Vilela, seja bem-vindo. Também convido aqui o nosso querido secretário Emerson Maciel, da Estratura Asfaltos. Agora eu convido o senhor Assis Vilela para a apresentação dos 3 palestrantes dessa manhã. Por favor, Assis. Muito bom dia a todos. É um prazer, uma felicidade, uma honra poder estar aqui na 25ª ENACOR e na 48ª Reunião Anual de Pavimentação. Eu, em 1996, o primeiro gesto após me formar na Universidade Federal de Juiz de Fora foi ligar para a Glória e falar que eu queria ser membro associado da Associação Brasileira de Pavimentação. Então, para mim, presidir essa mesa com grandes amigos aqui em volta é uma grande felicidade. Hoje nós temos, então, a participação de Rafael Garcia, engenheiro civil, formado na Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie e também pós-graduado em Administração de Empresas pela City College, em Santa Bárbara, Califórnia. Trabalha na Garcia Monteiro, fornecedora de emulsões e tratamentos superficiais e também de microrrevestimento asfálticos. Temos também a presença de Rodrigo Vasconcelos Barros, engenheiro civil pela UFMG e mestre em infraestrutura de transportes pela Escola Nacional de Pont-Chaussée, Paris, França. Como diretor e consultor da Copavel, atua em diversos projetos e estudos técnicos no Brasil e também no exterior. Temos a honra também da presença de Luiz Miguel Gutierrez Krinsky, engenheiro civil com mestrado e doutorado em transportes pela Universidade de São Paulo, em São Carlos. Foi executivo principal setorial do Banco de Desenvolvimento da América Latina. No Grupo CCR, atuou como pesquisador no Centro de Pesquisas Rodoviárias, o CPR, e hoje é gerente de projetos de pavimentação no Grupo CCR, focado em monitoramento, especificações técnicas e pesquisa para manutenção de infraestrutura rodoviária. Antes de dar a palavra aos palestrantes, ao meu lado tem aqui o secretário da mesa, Emerson Maciel, mestre em Engenharia Química pela Unicamp, atualmente gerente de desenvolvimento de projetos da Estratura, com experiência na área de asfaltos e aditivos. E eu, como um simples condutor dessa mesa, para a palestra de utilização de RAP em misturas asfálticas a frio. Por favor, então, a mesa, Rafael Rodrigues Garcia, Rodrigo Magalhães e também Luiz Miguel Gutierrez. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia a todos, prazer, honra estar aqui do lado de tantos colegas aí da nossa engenharia civil. Eu quero agradecer aí o ENACOR, os organizadores aí da
a BDR, da BPV. Também agradecer aqui aos meus colegas, Luiz Miguel, Rodrigo, ao presidente, secretário, ao Grupo CCR também, que disponibilizou a vinda aí do Luiz Miguel, Copavel também. Criar conexões. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente tem falado já há algum tempo. É um assunto que está muito em pauta, que a gente acredita que tem um futuro aí muito grande pela frente. Antes da gente começar, eu vou pedir para passar um vídeo rapidinho, 2 minutinhos, para a gente só poder apresentar um pouco a empresa aqui, tá bom? Criar conexões. Não se trata apenas de ligar um ponto ao outro. É preciso garantir a qualidade e a segurança do caminho. Por isso, há 28 anos, nós, da Garcia Monteiro, trabalhamos para que bens e pessoas viajem com tranquilidade sobre uma via de excelência. Durante essas mais de 2 décadas, conquistamos a confiança das principais concessionárias de rodovia do Brasil. E hoje, além do interior paulista, onde nascemos, e das principais regiões do Brasil, chegamos aos limites internacionais, oferecendo o melhor serviço em pavimentação e micro-revestimento asfáltico. Controle de qualidade, capacidade produtiva e cumprimento de prazos são atributos insolúveis da Garcia Monteiro. Sob esses pilares, trabalham as nossas 28 usinas de micro-revestimento, que juntas somam mais de 240 milhões de metros quadrados em revestimentos delgados e mais de 6 milhões de metros quadrados em microfresagem. São mais de 100 clientes satisfeitos com o compromisso e qualidade de nossos produtos. Desde sua fundação, em 1995, a Garcia Monteiro busca inovação e a excelência do processo. O resultado desse empenho são os produtos e serviços diferenciados, dentre eles o enchimento de degrau de acostamentos, o enchimento de trilhas de roda, o tratamento com micro-anti-reflexão de trincas, a sinalização horizontal, o micro-revestimento asfáltico a frio e a microfresagem. Todos executados com precisão e segurança. Toda a integralidade do processo é garantida por uma equipe capacitada e treinada constantemente sob as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Um sistema integrado às nossas políticas de trabalho que visa a preservação da vida dos colaboradores, clientes e dos usuários das rodovias, nas quais prestamos serviços com maior responsabilidade. Esta é a Garcia Monteiro, excelência em soluções asfálticas a frio. Bom, então para a gente iniciar aqui, eu vou só citar aqui um breve resumo. A gente vai só comentar de alguns cases, né, desse serviço aí que a gente tem utilizado aí, o RAP, basicamente como um preenchimento de acostamento, né? Para quem está mais familiarizado, é uma demanda que principalmente as concessionárias, nos anos iniciais, elas têm que zerar aquele degrau que fica entre pista e acostamento. E a gente vem utilizando essa mistura do RAP com uma emulsão asfáltica elaborada especialmente para isso, para fazer esse preenchimento. E aí a gente está aproveitando um material, né, que seria descartado para poder fazer esse tipo de serviço. Eu vou falar rapidamente dos cases, depois o Luiz vai mostrar alguns resultados e falar um pouco de umas análises que a gente fez em laboratório, dessas misturas com RAP. E aí, na sequência, o Rodrigo também vai contar um pouquinho dos ensaios que a gente fez com corpos de prova já extraídos desse serviço. Então, aqui, rapidamente, como é que surgiu, né, a ideia de a gente utilizar, né? É um material que ele fica ali jogado praticamente na beira das rodovias. É um material que ele tem muita qualidade, né, porque ele tem ali uma presença de agregado, de asfalto. Você tem a questão da sustentabilidade, né, do reaproveitamento de um material que você tem, que hoje é um passivo ambiental para as concessionárias, para os órgãos. Então, a gente teve essa ideia aí de, há uns 3 anos, 4 anos atrás, começar a utilizar isso. Isso também gera uma economia, né? Então, a gente teve essa ideia de
pô, por que não tentar utilizar esse material que é tão nobre? A primeira vez que a gente utilizou já faz 3 anos, foi em agosto de 2020. Isso foi na Via Paulista, na rodovia SP-255. A gente tinha um degrau bem acentuado aí, em alguns lugares chegava a 10 centímetros, e a gente fez esse preenchimento utilizando uma mistura do RAP com emulsão asfáltica. Esse serviço, como eu falei, já tem 3 anos. Isso é uma foto recente, foi tirada ontem, se eu não me engano, é isso? Foi tirada ontem. A gente percebe aí, né, que ele está bem conformado ainda. Tem um pouco de aspecto de oxidação, né? É um material que ele, dependendo do tempo que ele fica exposto, ele fica oxidado. Eu acho que se a gente fazer algum tipo de tratamento nele, colocar uma lama asfáltica com um micro, eu acredito que ele possa durar muito, muito mais tempo, né, do que isso aí. Depois, na sequência, na mesma época, a gente fez um pequeno segmento lá na Eixo. Isso é uma SPA, é um acesso da SP-225 para a cidade de Itapuí. Aqui a gente vê o antes, né? Aqui recém-executado. Aqui depois de 1 ano e 9 meses. E aqui uma foto atual, também tirada aí essa semana. Ops, vou voltar aqui. Aqui essa foto atual. Aqui é uma comparação, eles fizeram, na época que a gente fez esse serviço, eles fizeram aqui só espalharam o fresado e compactaram. Você percebe que ele já perdeu aqui, né? Já deu uma erosão aqui. Depois a gente fez isso na CART. Aí na CART, diferente dos outros lugares, era um acostamento já pavimentado. A gente tinha um desnível de 4 centímetros. Ele foi executado 1 ano depois, né, em setembro de 2021. E, ao contrário dos outros 2 anteriores, que foi feito em cunha, esse a gente fez na largura total do acostamento, com 4 centímetros. Também deu um resultado bem satisfatório. A gente tem a foto também aqui atual. Como eu disse aqui, ele fica com um aspecto meio oxidado, né? Mas ele está lá, a gente está monitorando, então tem dado para a gente um resultado muito legal, muito bacana. Esse é mais recente, foi aplicado na 101, na Via Costeira, né, que é a concessionária da CCR. A gente também tinha desníveis variando entre 4, chegamos a fazer 6, 7 centímetros. Também era um acostamento pavimentado. Aqui a gente já vê a foto com 9 meses, né, também bem conformado. E uma foto atual. Uma foto atual aqui do mês passado, agosto de 23. A gente vê esse serviço ficou muito legal, muito bacana. Aqui, esse trecho depois é o micro RAP, que a gente fez a apresentação lá na Paving. Aqui já foi um pouco diferente, a gente misturou 2 situações, 20% de RAP e 30% de RAP, numa mistura de micro a frio. Então esse serviço foi executado na pista, passando ali uma peneira de 3/8. E até o momento, né, a gente tem aí já 6 meses desse serviço, com um resultado excelente, né? A gente não consegue ver a diferença desse micro com mistura de RAP do micro convencional, né? Aqui já a foto atual, agora em setembro, como eu falei, a gente fez 3 segmentos na ocasião, um com micro 100% material virgem, outro com 20% de RAP e outro com 30%. E pelos todos os parâmetros que a gente observou lá, a gente fez alguns ensaios de mancha de areia, de atrito, fizemos IRI, a gente não vê diferença de um serviço para o outro, que nos traz aí uma surpresa boa, né? Eu mesmo não acreditava que esse serviço daria tão certo. Isso é uma parceria que a gente fez com a Eixo e com a Extratura. Bom, as vantagens desse serviço, né? A gente está tentando
é um negócio difícil ainda, né? A gente vê algumas empresas fazendo, mas a gente percebe que não existe ainda uma precisão muito grande com relação às emissões de CO2. Mas eu não tenho dúvidas que existe aí uma redução significativa, porque a gente está falando de um serviço que a gente está reaproveitando, né, um material, e é um serviço a frio. Então, se eu comparar ele, por exemplo, com um serviço de CBUQ, que você vai pegar um material virgem, vai levar até a usina, né, vai usinar esse material, vai emitir, né, vai ter emissões, depois pegar esse material, levar até o local para aplicar, sem dúvida nenhuma que a gente vai ter uma redução do CO2. A gente tem feito esse estudo aí para ver o quanto que isso consegue reduzir. A gente reduz o consumo de agregado e ligante, né, no caso desse RAP que eu mostrei no acostamento, 100% do agregado, né, reutilizável, e a gente tem uma redução também na parte do ligante asfáltico, né, que também tem a ver aí com a sustentabilidade. E a gente está destinando também esse material, né, que é, como eu falei hoje, é um problema para as concessionárias, para os órgãos, esse acúmulo de RAP que a gente acaba vendo nas rodovias, ele acaba virando um passivo ambiental, né? A concessionária tem que destinar, e aí, por que não, né, reutilizar esse material, ao invés da gente jogar fora, doar, fazer aquilo que hoje é feito. E tem uma redução de custo que a gente entende que é bastante considerável, né? Nas composições que a gente faz internamente lá na Garcia, a gente chega aí num número de mais ou menos 20%, e um estudo que foi feito pela CCR na Costeira, chegou-se a uma economia de 23% quando a gente compara ao pré-misturado a frio convencional. Essa redução de custo, ela tem muito a ver com produtividade, né? Então, logicamente, você tem que comparar uma produtividade com a mesma, né? Então, hoje mesmo até a gente tem algumas discussões, né? Hoje a gente já tem, só com a Garcia, 3 contratos que já tem esse tipo de solução, com o RAP, o que é muito legal, né? Mas nos estudos, né, ainda tem concessionária que está estudando, que acha um pouco caro o valor, mas porque tem a ver com a produtividade, né? Então, se a gente também picotar o serviço, logicamente ele fica mais caro. Aqui um pouco dos cuidados, né? A gente enxerga como um dos maiores desafios a questão do beneficiamento, né, que é a preparação do RAP. Então, quando eu tenho aquele RAP na rodovia, não é simplesmente pegar, carregar na usina e aplicar, a gente tem que preparar esse material. E nesses serviços, né, nesses cases que eu mostrei anteriormente, a gente já utilizou alguns tipos de equipamento. Esse, primeiramente, foi uma caçamba britadora, que nada mais é que um implemento que você instala aqui na ponta da escavadeira, e ela faz uma trituração, um destorramento do material. Nesse caso, a gente usou essa caçamba com uma abertura de 20 milímetros. Depois utilizamos também peneira, nesse caso é uma peneira com uma malha de 3/4. Utilizamos também, muito parecido com aquele da escavadeira, essa caçamba britadora, mas aqui ela vem acoplada numa bobcat. E mais recentemente, a gente usou esse britador, que é praticamente um conjunto de britagem, ele tem 2 peneiras vibratórias, né, 2 decks, então você consegue selecionar melhor o material. E no último teste, a gente utilizou esse de impacto, mas não chegamos a aplicar. A gente está fazendo agora, vamos utilizar esse equipamento num teste que a gente vai fazer lá, provavelmente na Via Paulista, e estamos utilizando também, esse material vai ser utilizado na Eco Noroeste, que é uma concessionária nova do Grupo Eco Rodovias, apesar que lá a gente não está precisando fazer essa britagem, porque lá a gente está utilizando o RAP de uma microfresagem. Então o material já sai bem selecionado, a gente só vai peneirar e vai utilizar ele para fazer esse enchimento de acostamento, esse preenchimento do acostamento. Um outro cuidado que é muito importante, que o Rodrigo depois vai aprofundar um pouco, é o armazenamento e a logística. Então, né, o pessoal
eu tenho conversado muito aí com o pessoal de concessão, o pessoal está com interesse de utilizar o material, mas a gente precisa cuidar um pouco do melhor desse material, né? Outro dia mesmo a gente foi coletar um material numa concessionária e você vê assim muito contaminado, né? Já misturou com mato, material orgânico, então isso, né, prejudica muito a qualidade do serviço. E uma coisa que a gente precisa pensar também é na logística, né? Então, a gente sabe que o custo do transporte hoje é um custo significativo. Então, qual que é o ideal? A hora é já pensar no ciclo todo. Se a gente vai utilizar um material fresado, na hora que a gente for fazer a fresagem, é importante a gente já pensar nisso, né? Já pensar no ciclo como um todo, já depositar esse material num bote-espera, que seja próximo ao serviço que vai ser executado, enfim, para a gente ter um ganho logístico e ter esse ganho maior ainda na redução dos custos. E o outro desafio que a gente tem hoje é com relação à especificação, né? Até então, a gente tem se baseado na especificação de PMF do DR de São Paulo. Então, era o que mais se assemelhava com esse tipo de serviço. A gente tem usado como parâmetro, né, para definir o teor, para definir a granulometria. Então, faz lá os ensaios do Marshall, faz a resistência, faz fluência. Mas a gente percebe que é uma coisa que a gente precisava ter uma definição, aí, principalmente aí dos órgãos, das concessionárias, como eu falei, porque facilita, né? A gente ter aí, como é que a gente vai controlar a questão da emulsão também, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Qual o tipo de emulsão que é adequado para esse tipo de material? A gente usou, já utilizamos a RC1C, utilizamos uma emulsão que tem polímero e agente rejuvenescedor. O Luiz vai mostrar uns ensaios bem interessantes que foram feitos lá no laboratório, que, por exemplo, com a ARL, uma emulsão de ruptura lenta, deram resultados muito bons. Então, eu acho que o desafio que a gente lança aí para os parceiros, né, para os distribuidores de emulsão, para o pessoal de concessionária, para os órgãos aí, DRs, DENIT, a gente, né, eu acho que esse serviço já virou uma realidade. A gente já tem feito ele há 3 anos, com relativo sucesso. Então, eu acho que a gente tem que partir para esse próximo passo aí, que é criar uma especificação, definir os parâmetros de controle, depois os parâmetros de desempenho, enfim, acho que isso eu deixo aqui como um desafio para todos nós. Então, eu vou passar agora aqui para o Luiz, e depois, no final, a gente faz um fechamento. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. De estarmos hoje aqui apresentando um pouquinho aí desses cases de aplicações, né? Alguns deles junto conosco, com a CCR. É um prazer estar aqui também com o Rodrigo, com a Assis e Emerson, né? Compartilhando aí esse momento. Vou pedir licença aí 2 minutinhos para apresentar um pouco sobre o grupo CCR, onde eu atuo especificamente na área rodoviária. Porém, a gente também tem atuação em mobilidade, aeroportos e outros serviços. Na área rodoviária, a gente tem a atuação em 11 unidades distribuídas aí em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa área rodoviária significa aproximadamente 10 mil quilômetros de faixa que a gente administra, em diversos contratos, e um total de 67 milhões de metros quadrados. Tá? Precisamente para poder fazer uma administração eficiente e uma gestão desses pavimentos, a gente tem dentro do grupo CCR um centro de competência de pavimentos, tá? Liderado aí pelo Ângelo Lodi e pelo Paulo Vicente, onde a gente tem um pouco mais de 100 colaboradores, engenheiros e técnicos dedicados especificamente a fazer essa gestão dos 67 milhões de metros quadrados. Tá? Esse pessoal está dedicado a fazer o planejamento de maneira interna, projeto, obras, controle de qualidade,
monitoramento, pesquisa e gestão de dados. Tá? Especificamente, eu atuo também na coordenação do Centro de Pesquisas Rodoviárias, localizado junto à sede da CCR Rio-SP, em Santa Isabel, São Paulo, onde a gente tem 10 colaboradores especificamente treinados para fazer pouco mais de 120 tipos de ensaios em materiais utilizados em pavimentação. Como uma referência, no ano 2022 a gente executou um pouco mais de 6.000 ensaios. Este ano a gente já passou, a gente deve passar dos 10.000 ensaios desenvolvidos ao longo do ano 2023. O convite do Rafael foi muito bom, né, para falar um pouquinho do uso do RAP junto com vocês no estudo que a gente está desenvolvendo em parceria. E também é importante notar que aí o Grupo CCR tem um histórico bastante longo de utilizar o RAP e procurar uma solução eficiente e sustentável para esse material nas próprias aplicações do Grupo CCR. Então, desde o início do Grupo CCR, praticamente nos anos 2000, a gente já começou a utilizar o RAP em praticamente todas as unidades e praticamente utilizando todas as técnicas que hoje estão disponíveis no mercado nacional. Então, quando o Rafael convidou a gente para fazer o teste, a gente não podia ficar de lado de fazer, de avaliar a técnica, né? Essa provocação é sempre muito bem-vinda, a gente sempre está junto para entender e desenvolver junto também a técnica de acordo com as necessidades do grupo para atender os contratos que a gente administra. Então, a gente tem um elevado comprometimento, temos um grupo específico de ESG no grupo CCR e toda a parte da utilização do material fresado no grupo CCR encaixa muito bem na parte ambiental desse grupo. Tá? No ano passado, a gente teve a meta de reutilizar mais de 17% de todo o material fresado no grupo CCR. A gente bateu essa meta está um pouco mais alta esse ano, e a gente tem também aí o trabalho que está sendo desenvolvido para alcançar essa meta. E aí, quando a Garcia Monteiro propôs, né, utilizar o RAP para preenchimento de acostamentos, aí surgiram essas duas perguntas que o Rafael estava falando no final. Bom, qual especificação a gente vai utilizar? Qual vai ser a emulsão asfáltica que a gente deve utilizar para essa finalidade? Então, a gente optou por desenvolver aí um planejamento no nosso Centro de Pesquisas Rodoviárias, programando ensaios divididos em 3 etapas. Uma primeira etapa, fazendo aí toda a coleta, avaliação do RAP que a gente tinha na região, avaliando aí algumas características de granulometria, RAICE, extração do CAP do material fresado. E aí, como falava já o Rafael, a gente falou, bom, vamos utilizar a emulsão mais simples que a gente tem, né? A de ruptura lenta tipo 1C. Aqui a Garcia Monteiro está acostumada a utilizar, que é a RC1CE com polímero, né? E também a emulsão asfáltica que surgiu no mercado justamente para reciclagem do RAP a frio, né? Chamada como REC aqui nesse estudo. Na etapa 2, a gente fez uma preparação desse material fresado, deixamos aí livre, secando o ar durante 3 dias, fizemos uma certa correção granulométrica, tirando o material retido na 19 milímetros, fizemos um ajuste da umidade, introduzimos 1% de cal hidratada e adicionamos as emulsões asfálticas, deixando curar durante 24 horas de maneira solta. Claro que temos muitos outros fatores para avaliar, mas como era um estudo também rápido, que a gente precisava ter uma resposta para uma obra que a gente tinha que desenvolver, a gente optou por fazer essa preparação desse RAP dessa maneira, que seria mais ou menos a forma que aconteceria também em campo. Na etapa 3, a gente já prepararia os corpos de prova, a compactação, a elaboração dos ensaios para a determinação dos parâmetros volumétricos e ensaios mecânicos, estabilidade de fluência, módulo, flow number e cantabro. Só para termos uma ideia, então, aí do material fresado na linha preta, a gente vê aí um material um pouquinho mais fino que uma faixa B do DENIT, por exemplo, e como a gente sabe, né, depois de fazer a extração desse material, ele afina ainda mais um pouco, né? Um pouco aqui dos resultados também das emulsões asfálticas, como a gente percebe aqui, né, a RL1C, certo? Comparada aqui com a RC1CE e a REC,
quando a gente vê aqui, por exemplo, a recuperação elástica no ductilômetro, a gente vê aí a característica da presença do polímero nessas duas emulsões, coisa que a RL1C não tem, assim como o ponto de amolecimento mais alto aqui está faltando, mas em torno de 48 a 50, usualmente na RL1C, contra 65, 57 nos casos das emulsões com polímero, né? Tanto a de reciclagem quanto a convencional de micro. Aqui um pouco das imagens da preparação desse material no laboratório, o armazenamento e aqui a mistura já do material com a emulsão asfáltica. E para a compactação dos corpos de prova, a gente utilizou duas metodologias de compactação. Marshall, tradicional, para corpos de prova de ensaios de estabilidade e fluência, módulo de resiliência, perdão, aqui é módulo dinâmico, a gente utilizou esse corpo de prova no giratório Super Pave e a gente deixou livremente curando durante 7 e 28 dias no laboratório, né? Os resultados que eu estou trazendo então aqui hoje são precisamente com essa análise em laboratório, desses corpos de prova também preparados em laboratório, onde a gente vê aí que, variando um pouco, a gente fixou 3 teores de emulsões asfálticas, 3,5, 4, 4,5, que pela experiência aí da Garcia, né, a gente teria um teor próximo de 4%, então a gente decidiu avaliar um teor acima, um teor abaixo, para termos uma ideia do comportamento do material. A gente vê aí que, a gente sabe que um material fresado tem uma certa heterogeneidade, a gente não tem um controle 100% nesse momento da forma que a gente está trabalhando, a ideia é ir melhorando isso com o tempo. Isso está se refletindo aqui, né? A variação da granulometria, talvez na RL1C e na REC a gente vê uma tendência de crescer o vazio, na RC1CE não observamos isso aí, mas a faixa de vazio está entre 17% e 18%, o que dá como um PMF semidenso, pela especificação do DR de São Paulo. Então a gente fixou para esse estudo aqui, para fazer algumas análises comparativas, o teor de 4% de emulsão, equivalente a 2,4% de asfalto residual adicionado ao RAP e totalizando aí um teor próximo de 5,5% nesse RAP em específico. Aqui trago um pouquinho os resultados de rigidez, o módulo dinâmico, pessoal. A gente utiliza para algumas análises que a gente faz no método de dimensionamento da Ashtoware. A gente gosta desse ensaio, ele traz uma certa representatividade pelo tamanho do corpo de prova, né, que é 10 por 15 centímetros. E a gente aproveita esse ensaio, esse corpo de prova, para fazer também depois o ensaio de flow number. Então, quando a gente vê aqui, o valor aproximado do RL1C acaba sendo mais expressivo, o valor um pouco mais de rigidez. A gente nota isso também nas misturas asfálticas, quando a gente compara um CAP 3045 comparado, por exemplo, com um CAP com polímero, né? A gente sabe que a rigidez, a introdução do polímero baixa um pouco a rigidez nas misturas asfálticas. A gente enxergou isso também nesse ensaio. Não foi assim no módulo de resiliência convencional. A gente vê aí que os módulos ficaram bastante próximos, numa faixa de 400 a 500 megapascais. A estabilidade de fluência, aqui para os 7 dias, há uma certa tendência também de redução conforme a gente incrementa o teor, conforme esperado também. Temos aí uma certa superioridade da RL1C e da RC de ruptura controlada de micro, e atendendo o critério mínimo do DR de São Paulo, né? Estabilidade mínima de 250. Para a fluência, a gente vê que nesse teor, aos 7 dias de cura, estão no limite superior, né? Em torno de 4,5 milímetros. E para o flow number, a gente vê também uma certa tendência de decréscimo do flow number, conforme se incrementa o teor de emulsão. E para as 3 emulsões, um valor muito próximo aqui, para o 4% de emulsão. Aqui, para concluir, um comparativo aos 28 dias de cura, pessoal. Tá? Vemos aqui para o módulo resiliente, né, valores que foram incrementados dos 7 dias para 28 dias, consideravelmente. Tá? No módulo dinâmico, não enxergamos isso, vamos precisar fazer mais estudos, há uma certa heterogeneidade aí, uma hora aumenta para uma, outra hora diminui para outra, vamos precisar fazer mais ensaios ainda para o módulo dinâmico.
Para a estabilidade foi muito legal, a gente teve incrementos aí que chegaram até 50% da estabilidade, comparado com 7 dias. E para a fluência também foi bem animador, o resultado que estava quase no limite, né, aqui, para os 28 dias, caiu praticamente para o limite inferior, nas 3 emulsões. Tá? No Flow Number, também tivemos um incremento considerável, inclusive fazendo um paralelo aqui com o Medina. Lembrando aqui que o Flow Number e estabilidade e fluência, quando a gente trata de PMF, a gente faz a 40 graus, diferente das misturas asfálticas que a gente faz a 60 graus. Mas fazendo um paralelo com o Medina, seria uma mistura que aguentaria em torno de 1 milhão a 10 milhões de repetições do eixo padrão. Isso estamos falando para um material que iria no acostamento, né, pessoal? Então, um material com uma boa característica. O Cantabro foi interessante para essas 2 emulsões. Há 7 dias ele não tinha uma coesividade suficiente. E a gente teve aí um incremento de coesividade aos 28 dias, foi bastante positivo esse resultado para essas 2 emulsões aqui, né? E aí, como observações preliminares, para passar aí a palavra para o Rodrigo, vemos que ainda não há uma tendência clara em quanto ao tipo de emulsão asfáltica. Estamos aí discutindo aí com o Rafael, né, com o Rodrigo, ainda qual emulsão a gente vai adotar na especificação para esse tipo de atividade. Estamos vendo que prevalece, inclusive, a RL1C, que tem um custo mais interessante, né, aí para a execução. O teor de 4%, que parece ser também adequado para este tipo de RAP, em particular, que a gente avaliou. Os ensaios de estabilidade e Flow Number mostram uma boa resistência à formação permanente já aos 7 dias de cura do material. E aí temos o desafio nas próximas semanas, de avaliar as 3 emulsões em campo. A gente vai levar os 3 tipos de emulsão para complementar esse estudo laboratorial também em campo. E termos aí a continuidade também desses estudos com outras fontes de RAP, com outras unidades do grupo CCR. Ok? Agradeço aí, Rafael, o convite mais uma vez. Estamos à disposição aí para a fase de perguntas. Rodrigo, acho que agora você tem a sua vez. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aí a Garcia Monteiro, Rafael, Uriel, ao presidente, nosso secretário, a todos vocês que acordaram cedo aí, encheram a sala. É um prazer estar aqui, poder contar um pouco aí da história do... Como é que... Aqui para frente, isso. Bom, aí está um pouco difícil de ver. Esse trabalho começou, como o Rafael colocou, há 3 anos atrás. O Rafael chegou na Copavel com uma caixinha de papelão cheia de CP, de tudo quanto é espessura, natureza, assim. Eu falei, eu só preciso que você avalie isso aí, porque a gente está utilizando material fresado. E aí começou o nosso trabalho conjunto aí de avaliação do desempenho do material que já tinha sido colocado, avaliando os procedimentos de campo, tratamento do RAP prévio, né? Que em todo processo de reciclagem, o tratamento do RAP ele é fundamental, seja na reciclagem com espuma, na reciclagem com emulsão, na reciclagem a quente. O tratamento de um material que hoje é tratado como um bota fora, ele realmente tem uma diferença muito grande no desempenho desse material na pista. O escopo principal, e aí teve uma contribuição gigantesca da CCR nesse trabalho, foi de avaliar o desempenho da mistura para a gente saber exatamente que tipo de aplicação ele pode ser feito. No caso dos acostamentos, a gente sabe que não tem uma solicitação, a solicitação é eventual, saída de fazenda, ponto de ônibus, então a gente precisa ter uma resistência mínima. E esses resultados, tão fresquinhos, chegaram ontem às 11 da noite, retrata um pouco a evolução da cura desse material na pista. Então, a gente tem essa foi uma das primeiras aplicações da CART, né, da SP270, e hoje a gente tem a média dos vazios na pista estão na casa de 19,6%, ou seja, próximo ao que tínhamos encontrado na época.
a resistência à tração de campo dos CPs, ela varia muito com a espessura da camada. E como no preenchimento do degrau você tem 4, 6, já teve até 8 em alguns casos, né? Em 2 aplicações. Mas o que a gente quis mostrar com isso é que, apesar de serem projetos totalmente distintos, há uma tendência, quando o serviço, o fresado, é bem tratado, há uma tendência de uniformização desses resultados. Os primeiros resultados da 101, da via costeira, a gente tinha vazios também na casa de 19%, como o Luiz colocou, e esses que a gente chegou, são 6 meses ou 9 meses? Esse já tem 1 ano. Isso foi rompido ontem, e a gente teve 3 resultados ali um pouco anômalos, devia estar com excesso de finos, expurgando esse material, a gente teve uma redução do percentual de vazios de 19,1% para 14,3%. Então, esse é o percentual de vazios que a gente tem hoje, depois de 1 ano de aplicação. As resistências, a estabilidade, a gente até em 40 graus chegou a um valor maior do que os que você tinha conseguido no laboratório, Luiz. No início estava na casa de 600, 700, hoje já está próximo de 1.000 a 40 graus. A gente rompeu também a 25 graus, numa equivalência aí com o CBUQ, e é uma resistência bastante elevada, ou seja, o material está bastante consolidado e permite realmente o uso um pouco mais arrojado desse material. Na resistência à tração, assim como na SP270, na experiência da CART, aqui já houve um acréscimo muito grande aí de resistência à tração com a cura desse material na pista. Então, ou seja, lá na SP270 nós estávamos em 4,9%, aqui nós estamos em 5,4% não, ali é quilos por centímetro quadrado, não é porcentagem. Em quilos por centímetro quadrado, que é uma resistência à tração realmente muito boa para uma mistura a frio. O que a gente quer ressaltar, gente, é o cuidado que a gente tem que ter com com o tratamento desse fresado. Em todas as aplicações, essa primeira foto da esquerda foi de um tratamento que a própria Garcia fez lá na CART, e que o material, nesse caso, foi só peneirado, e a gente teve aí uma perda em torno de 30%. Na hora que passou-se a britar o material, e hoje isso evoluiu, como o Rafael mostrou, ainda vai mostrar nos novos projetos, a qualidade do fresado que a gente tem é muito grande. Nessa nova aplicação que você mencionou, a gente teve a experiência de usar um material microfresado para fazer uma dosagem de espuma, e foi a primeira vez que nós fomos obrigados a colocar agregado. Então, é importante fazer essa análise mesmo, porque você pode ter uma surpresa, mesmo sendo um micro, pode ser que a microfresagem, ainda assim, você tenha que adicionar um pedrisco, alguma coisa, para melhorar a qualidade do material. Então, na própria dosagem, a gente tem que lidar com essa variabilidade do mistura na pista. A fresagem, se ela é microfresagem, se ela é de 4, se ela é de 5, ela tem uma influência muito grande até no tipo de patologia que tem no pavimento. Se o pavimento tem trinca de couro de jacaré na pista, na hora que a fresa entra, ela solta blocos muito grandes. Se a pista está relativamente em bom estado, ela realmente solta um material bem mais graduado. Então, tudo isso tem um efeito muito grande. E realmente o armazenamento ele é fundamental. A gente tem visto, nossa, isso
é 90% dos casos aí. Hoje, quem já está estudando, já está cuidando desse material e não pode tratá-lo como um bota fora, não, porque ele tem um potencial muito grande de economia na geração tanto em misturas a quente quanto em misturas a frio. Então, o fato de ter materiais muito graúdos aí, realmente a gente tem que lidar com essa homogeneidade, heterogeneidade, e esse beneficiamento é muito importante, e eu acho que os estudos aqui vêm corroborar esse bom desempenho do material na pista, e essa é uma solução que vale a pena ser estudada nos órgãos aí para definir uma norma específica, desenvolvimento de novas emulsões, que é o que a gente está buscando aqui, provocar os nossos parceiros para que sigam com a gente nesse estudo. Muito obrigado, Rafael, fica para o seu fechamento aí. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, então só para a gente, antes de encerrar, são os próximos passos, né? A gente, acho que já essa técnica no acostamento, da forma como a gente mostrou, tanto no que a gente viu aí das fotos, o que a gente tem acompanhado, e também nesses ensaios feitos em laboratório, acho que nos deixa bem confiantes de que é uma técnica que está bem consolidada, que tem tudo para dar certo, tudo para crescer, e agora, né, o próprio Rodrigo aí tem feito mais provocações, né? Poxa, com esses resultados já dá para a gente começar a usar isso em pista, logicamente não numa rodovia de alto tráfego, mas em rodovias de menor tráfego. Então, esse é o novo desafio aí, a gente começar a utilizar isso como, né, uma camada aí de rolamento mesmo, né? Talvez cobrir isso com fog seal, ou com uma lama, ou com micro, mas eu acho que a gente tem chance aí de ampliar um pouco mais esse escopo. Então, a gente conversou com o pessoal da Rota das Bandeiras, que é aquela concessionária que tem a Dom Pedro, e fizemos um serviço com 100% de RAP, 2 centímetros de espessura. Era um acesso a um bairro, né? Então, uma saída da Dom Pedro para um bairro ali na cidade de Atibaia. A gente já utilizou, dessa vez, aquele britador que ele classifica melhor o material, você tem uma perda de praticamente zero, né? A gente colocou 2 malhas aqui, né? Uma de meia e uma de 5,16. Homogeneizamos muito esse material, então foi feito assim, eu acho que talvez foi a experiência onde a gente mais cuidou desse beneficiamento. E no dia da aplicação a gente tinha tudo para dar errado, né? Porque foi feito ali uma BGS que foi imprimada 15 dias antes da gente aplicar o RAP, então ficou ali rodando o trânsito, apesar que é um trânsito de acesso a um bairro, mas rodava caminhão, esse tipo de coisa. Então, estava com um aspecto aqui muito feio, né? A gente limpou e aplicamos essa camada de RAP com a usina de micro, com 2 centímetros de espessura. Foi um dia onde o clima estava muito ruim, um dia nublado, frio. Foi feito no mês de junho. Depois, à noite, choveu, aqueles dias que chove a noite inteira. A gente imaginou, não tinha drenagem também, era uma rodovia aí, né, que a concessionária teve que assumir, mas uma rodovia de prefeitura. Rodovia não, um acesso de prefeitura, então não tinha drenagem. Mas, para nossa surpresa, isso aqui já tem 3 meses e ele está lá bem consolidado. Assim, foi um serviço que nos surpreendeu positivamente. A gente achava que não ia parar nada lá, mas, para nossa surpresa, foi bem. Então, a gente imagina que com um pouco mais de cuidado, né, com a base, um pouco mais de cuidado com o desenvolvimento da emulsão, da compatibilidade da emulsão com o RAP, a gente tem muito a melhorar. E temos aqui já contratado pela Autoban um serviço que vai ser feito com o RAP. Isso aqui é um acesso a um SAL, né, que é aquele serviço de atendimento ao usuário, na rodovia dos Bandeirantes, na altura ali da saída da rodovia Santos Dumont, que acessa ali para Viracopos, onde vai ser feito uma base, um solo brita, que vai ser imprimado, e a gente vai aplicar 4 centímetros de RAP sobre essa base, né, e aí a gente vai poder também
fazer os ensaios lá no CPR, analisar performance. Acho que vai ser uma boa oportunidade aí para a gente testar essa solução como camada final mesmo de rolamento. Bom, gente, então era isso. Eu agradeço muito a atenção, a presença de todos. Bom ver a sala cheia. E fiquem à vontade agora aí para as perguntas. Muito obrigado. Gostaríamos de abrir agora para perguntas. E vocês têm um QR Code aí que podem fazer. Mas o Olivar está com o microfone e já teve... Primeira pergunta aqui, o Alexandre. Opa, tudo bem? Temos 10 minutos aí para as perguntas, sim. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre, sou da Bureau Veritas. Parabéns pela apresentação de vocês. Eu queria saber da Garcia, do time, por se tratar de enchimento, uma espessura acima de 2 milímetros, que é a média que é aplicada hoje em micro revestimento, qual que é o tempo, a média aí de liberação ao tráfego, para que não ocorra aí trilha de roda, segregação do pavimento? Obrigado. Então, a gente, como micro mesmo, a gente aplicou somente uma experiência, que foi lá na Eixo, né, onde a gente fez como micro mesmo, então uma espessura de 1,2 centímetros, né, 12 milímetros. O tempo de liberação foi muito semelhante ao do micro. 2 horas, né, você rola depois de mais ou menos 40 minutos, 1 hora, e com 2 horas, 3 horas no máximo, já dá para liberar. Quando a gente fala em acostamento, é o que o Rodrigo falou, apesar de serem espessuras muito grandes, a gente chegou a fazer 8, 10 centímetros em 2 camadas, eu acredito que a gente, se fosse na pista, a gente teria que ter um tempo de cura um pouco maior. Como é no acostamento e você tem eventualmente um caminhão que encosta, alguém que acessa, então a gente libera num tempo normal, como se fosse um PMF. Aplica, rola, faz a pintura e depois de umas 2 ou 3 horas também já está liberando. Então, foi bem tranquilo isso aí. Mais uma pergunta aqui. Bom dia, eu sou a Beatriz, eu sou do DENIT. Acho que é um grande desafio a gente começar a trabalhar nessas especificações desse tipo de material. Eu tinha umas perguntas para o Luiz Miguel, em relação aos ensaios que você fez. Primeiro, eu queria saber em relação... Você fez ensaio de módulo, né, nesse tipo de mistura. Tem um residual ali de 2,5% de teor de ligante, né? 2,4%, acho que eu vi ali no... Como que foi fazer esses corpos de prova? Você conseguiu moldar um volume de vazios alto, né? Se você conseguiu executar esses ensaios, até que temperatura? Se você acha que vale a pena investir nesse tipo de ensaio para esse tipo de material? Minha outra pergunta, que eu anotei aqui, em relação ao percentual de RAP que foi utilizado, acho que foi 100%? 100% de RAP, né? Em relação à cura dos corpos de prova também, queria saber como que você fez essa cura, se foi... deixou ao ar livre lá. Certo. A produção foi bem similar à PMF também, né? A gente compactou no Marshall, sacou no dia seguinte os moldes do Marshall, tá? Que é uma preocupação às vezes quando a gente está frio, mas o que surpreende é que no giratório a extração é imediata desse corpo de 10 por 15 centímetros. E saiu perfeitamente, né? Não teve problema. Algum problema que teve foi talvez por um excesso de segregação, que aí descartou o corpo de prova no caso que era visível uma segregação no corpo de prova. E a outra questão do teor foi tranquilo, inclusive com 4,5 você vê que é uma mistura que fica mais bonita, por assim dizer, na mistura. E a última parte que era a cura. A cura foi uma questão que a gente discutiu também, né, com o Rafael. A gente deixou, como você, nessa fotografia, no corpo de prova na bancada, diretamente. É uma questão até que a gente estava discutindo hoje cedo. A gente está encarando esse material como um PMF. A gente estava falando com o Rodrigo também mais cedo. A gente já teve estudos em parceria no passado também, utilizando a estabilização com betume, né, o princípio de BSM, né, do guia sul-africano. Então a gente está aí para complementar esse estudo
tendo esse foco onde o procedimento de cura é diferente. Aí você vai levar o corpo de prova a 40 graus, tem um controle de quantas horas você vai deixar na estufa, depois fora da estufa. É uma questão que também vai ter que ser complementada. A gente vai encarar esse material como um PMF ou como um BSM, né? Como um Bitumen Stabilized Material. A gente não tem essa certeza ainda. Vamos ter que complementar mais ensaios para responder essa pergunta aí. A temperatura de Santa Isabel oscila entre 15 e 25 graus, a temperatura ambiente. Só uma questão. Tem uma pergunta aqui também complementar aqui a questão de cura do Wilson. Gostaria de saber do Rodrigo o que poderia ter motivado a redução do volume de vazios com a cura. Olha, quando o material vai se consolidando na pista, você tem ali um tráfego eventual, você tem e você tem uma exposição durante 12 meses nessa evolução aí. Alguns, o da 270 está há mais de 2 anos já, né? Então é uma tendência natural de redução, de consolidação desse material pelo tráfego eventual aí dos acostamentos. A gente atribui essa redução de vazios à cura efetiva da emulsão e solicitação eventual aí. O que eu queria contribuir no tema das especificações é que todo o estudo que foi feito na CCR, que entrou num nível de detalhe muito grande de flow number, módulos de resiliência, módulos dinâmicos, né? Foram feitos para a gente primeiro avaliar o tipo de emulsão que a gente estava lidando, um comparativo, e a gente conhecer os limites do material. No caso de uma especificação técnica para uso diário, e aí a Copavel entrou no lado mais prático disso, são ensaios simples que a gente pode fazer na dosagem e no controle de campo. Que tipo de informação que a gente precisa ter? Então, são ensaios rotineiros, granulometria, teor, resistência à tração, estabilidade, fluência, e a gente já tem uma linha, a especificação do DR de São Paulo serviu de linha base, mas a gente tem que evoluir nisso, porque, como o Rafael colocou, às vezes chega numa concessionária, mas como é que nós vamos controlar o material como? Como é que eu vou saber o teor? Como é que eu vou... e aí você tem uma série de questões que estão, assim, um pouco no ar por conta da inexistência de uma especificação de material reciclado a frio. Nós temos a quente, nós temos com BSM, em usina, em planta, em situ, e aí eu acho que é importante dar uma atenção específica nesse material que já é uma realidade hoje. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer as perguntas e as respostas dos palestrantes. Agora precisamos encerrar. As demais perguntas serão encaminhadas aos palestrantes para as devidas respostas. E gostaríamos de presentear com uma lembrança do ENACOR e da reunião anual de pavimentação os nossos palestrantes.